Boa noite a todos. Vamos tentar só resolver aqui a questão do problema de transmissão aqui, técnico, que eu acho que é mais relacionado ali à Alessandra. Tá ok? O tema de hoje é sobre a fisioterapia respiratória e a orientação aos pacientes de ela, com foco na ventilação não invasiva. E aí eu queria já de antemão agradecer a procura da ela, a associação, por sempre estar ajudando os pacientes aí, a esclerose lateral amiotrófica, aqui na minha realidade no Distrito Federal, sempre fornecendo equipamentos, capacitação e treinamento a essa população que tem tanta dificuldade, às vezes, de obter esse tipo de recurso, e a procura realmente é uma associação que vem ajudando muito aí, principalmente aqui no Distrito Federal, em nome do Jorge, da Cris, da própria Alessandra aí, tá bom? Eu estou aguardando aqui para ver a questão da internet da Alessandra, e aí a gente inicia a discussão. Beleza, Jorge, você consegue me ver e ouvir perfeito, né? Sim, estou te ouvindo, estou te vendo sim, está tudo certo. Só falta a Lê entrar. Pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Hoje, então, é uma live da Alessandra Dorsa com o Vinícius, ela de Goiânia, ele de Brasília, eu estou aqui em São Paulo, e já vai dar certo, peço desculpas pelo atraso. Nós vamos acertar o tema também, que também está trocado, então peço mais um minutinho. Vinícius, se quiser falar um pouquinho como é que é seu atendimento no hospital aí em Brasília, como é que funciona, para a gente falar um pouquinho disso enquanto a Alessandra não chega. Tá bom. Eu trabalho no Centro de Referência em Doenças Neuromusculares aqui do Hospital de Apoio de Brasília. Lá a gente tem uma equipe multidisciplinar para o atendimento de pacientes, no caso adultos de doenças neuromusculares. Então a gente tem neurologistas, nós como fisioterapeutas, eu e o Dante, temos fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. E aí a gente tem um atendimento sempre de toda a equipe, multidisciplinar, e também os atendimentos individuais de cada especialidade clínica, né? Em relação à questão do papel da fisioterapia, a gente trabalha tanto com a parte dos exercícios respiratórios, principalmente para expansão pulmonar e auxílio à remoção de secreção, quanto também nas avaliações de função pulmonar e de força muscular respiratória, e também nas indicações e manejos da ventilação não invasiva, que é o objeto de hoje, aqui até da discussão da live, né? A questão da ventilação não invasiva para pacientes com ela. E aí, basicamente, esses pacientes, então, eles... Opa, estou saindo aqui para cá. Esses pacientes, eles passam por uma avaliação da neurologia e da fisioterapia, onde, através aí da espirometria, gasometria e, em alguns casos, polissonografia, indica essas alterações ventilatórias que são muito presentes na população, e aí, com isso, eles são encaminhados ao serviço de pneumologia, no caso aqui em Brasília, do Hospital Regional da Asa Norte, do Agarram, onde aí, junto com a avaliação também do pneumologista, a gente faz a indicação da aquisição do ventilador mecânico, no caso do BIPAP, e aí a gente tem, basicamente, aí a secretaria tem uma gerência aqui no Distrito Federal, que é a gerência de órtese e prótese, onde se tem a entrada nesse processo, e aí os pacientes têm aí o direito à aquisição desses equipamentos pelo SUS, através das portarias, tanto do Ministério da Saúde, quanto uma própria portaria regente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E aí esses pacientes conseguem o ventilador nessa gerência e eles voltam ao serviço para que a gente faça o teste de tamanho da máscara, da correta interface, os ajustes iniciais e depois o controle desse paciente aí em ventilação não invasiva, sempre com os ajustes clínicos relacionados à questão dos exames e da avaliação clínica, que geralmente é feita a cada encontro de 2 meses. Pelo menos no nosso centro, a gente acompanha os pacientes de 2 em 2 meses para tentar ter um manejo. E os pacientes que têm maior necessidade, eles vão tendo aí na nossa agenda um encaixe para que a gente consiga ter a maior aderência possível a essa estratégia ventilatória. Então, basicamente é isso. E aí, Jorge, acho que uma questão bem importante é a questão
da gente sempre conseguir o mais cedo possível essa terapia quando o paciente está indicado. Então, esse paciente, uma vez indicado, ele realmente precisa desse equipamento. E aí a gente vê que quanto mais precoce a gente conseguir fazer essa adaptação e essa utilização do BIPAP, a sobrevida e a qualidade de vida desses pacientes melhora substancialmente, né? É o que a gente mais quer no cuidado aí, principalmente aí com essa população. Eu concordo. Agora te cortou um pouquinho o teu áudio. Estava mudo aqui. Concordo. Inclusive, é uma coisa que a gente viu isso lá em Perth, né, Vinícius? O quanto é importante, aumenta a sobrevida do paciente quando você entra com ventilação com a VNI, quando a CVF é mais alta, né? Eu não me lembro agora o número que eles falaram, não sei se era 70%. 80%. Hoje aí o nosso ponto de corte para tentar indicar aí a partir de 80%. 80%, né? Isso é uma tragédia. Aqui a gente tem a legislação que fala em torno de 50%, né? Não sei, são vários critérios, mas normalmente em torno de 50%. Então, é complicado você conseguir esse aparelho para o paciente de ela no ponto que seria o ideal, né? Para o real, essa diferença está em 30% de CVF, né? É um problema que a gente precisava resolver. Eu acho que Oi, Jorge. Eu acho que uma das questões exatamente é até a gente já rever essa questão, até de própria portarias e legislação, né, a respeito disso. Claro, é uma questão que a gente tem que lutar também. E o mais trágico de tudo isso é que nem quando chega nos 50, que ele tem a espirometria e vai pedir o BIPAP, nem assim ele consegue, né, Vinícius? Porque, não sei a situação de Brasília, São Paulo, nós temos a TDN que entrega o BIPAP, mas eu vejo muitos estados da região norte, nordeste, e alguns do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, que não sai o BIPAP nem com reza brava. O cara tem que entrar com liminar judicial, brigar, e leva um ano para sair. Você sabe o quanto o paciente, a CVF, o quanto ela cai nesse um ano, dependendo do tipo da ela e do quanto a ela pode desenvolver e afetar esse paciente, né? Então, às vezes, o paciente espera 50 para ter uma CVF de 50 para entrar com o pedido, e aí, quando ele realmente, de fato, consegue o BIPAP, ele já deve estar com 30, com 25, né? E a gente sabe que o ideal, no mundo ideal, seria os 80 que você está falando, que nós vimos em Perth, lá nos trabalhos apresentados para a gente, né? Então, como está distante a realidade do que a gente queria, né? Isso é um problema muito sério, né? Muito sério. A Lê vai demorar um pouquinho para entrar, ela está reinicializando o computador, tudo para tentar novamente, ela não está conseguindo entrar, então ela pediu uns 10 minutinhos. Se você quiser ir tocando aí, falando um pouquinho sobre esses tipos de população, para cada fase da doença, tal, ou quiser falando, sei lá, do uso do copo, alguma coisa aí, enquanto ela não aparece, fica à vontade. Tá bom, eu acho que eu posso, tocando aqui até pelo que a gente mais ou menos tinha pensado de roteiro inicial, eu acho que a gente pode falar exatamente do que é, né, essa ventilação não invasiva. Então, assim, ventilação não invasiva nada mais é do que você ter um dispositivo gerador de fluxo, ou seja, um dispositivo que gera ar de uma forma artificial, sendo bem simplório, e aí a gente, então, literalmente empurra esse ar para o sistema respiratório do paciente. Esse empurrar a gente chama de pressão positiva. E aí vem o nome de pressão positiva. E a grande característica da ventilação invasiva é que essa entrega é feita através de uma interface do equipamento com o paciente. E essa interface nós chamamos de máscara. Então, a entrega de pressão positiva nas vias aéreas através de uma máscara, nós chamamos de ventilação não invasiva. De uma forma geral, a gente tem dois grandes grupos de ventiladores de ventilação não invasiva. Os ventiladores de pressão única, ou seja, os
CPAPs, que são basicamente geradores de fluxo contínuo, são aparelhos que entregam a mesma quantidade de ar nas fases ins e expiratórias. Esses são muito indicados para quem tem apneia do sono, principalmente. E os BIPAPs, onde eles diferenciam o nível de pressão na fase inspiratória e na expiratória, então ele facilita a entrada do ar e não dá grandes dificuldades à sua saída, apenas mantém a via aérea aberta na fase expiratória, que a gente chama de IPAP e EPAP. Então, quando a gente consegue juntar esses dois parâmetros nos ajustes de forma separada, a gente chama isso de BIPAP ou bilevel, que é o nome geralmente comercial disso. Então, para ela, não adianta a gente ter equipamentos CPAPs, porque a grande questão da ela é a fraqueza dos músculos ventilatórios, que acontece em virtude da progressão da doença. E aí isso acontece principalmente inicialmente, quando ele sai da posição sentada e vai para a posição deitada, onde a posição deitada tem uma dificuldade a mais ao diafragma, da postura, uma série de outras questões. Então, ele precisa facilitar essa entrada de ar. E aí, entrando mais ar, sai mais ar, porque o pulmão, a priori, da maioria dos pacientes com ela, geralmente é um pulmão rígido, ou seja, um pulmão sadio, né? O problema não está no pulmão, o problema está na geração do ar pelos músculos respiratórios, que tendem a ficar mais fracos com a progressão da doença. Então, por isso, da utilização dos BIPAPs. Oi, Ale, tá me ouvindo agora, né? Tudo certo agora? Beleza. O Jorge também está aqui. Não está travando, não? Não, beleza, eu estava aqui... Tô saindo. Até para a questão da início, eu basicamente só falei as diferenças do que era ventilação não invasiva, tá, Lê? E aí expliquei inicialmente a diferença do porquê que o CPAP, apesar de ser um equipamento de ventilação, não é o indicado para a população com ela, e sim o BIPAP. Então, não é qualquer tipo de ventilador, e aí eu expliquei de uma forma inicial o que seria o BIPAP e o que seria o CPAP. Então, a gente acabou aqui. Então, daqui para frente vai ser contigo. Agora eu vou só moderando aqui e vou perguntando a você, tá bom? Tá joia. Deixa eu falar um pouquinho, aí... né? Pedir desculpa para todo mundo, né? Primeiro, quero pedir desculpa por dois motivos. Um que foi que eu tive que mudar a data, né? Teve esse problema. E o segundo é que eu tive esse problema na internet. Eu acredito que possa ter sido algum problema da internet aqui na minha casa mesmo, por isso eu consegui agora ir pelo celular. Agradecer à associação, né, Vinícius, para mais uma vez a gente poder ajudar essas pessoas que estão aí nos assistindo. Eu sei que tem muitas pessoas interessadas em entender um pouco mais sobre o tema, o tanto que é difícil. Né, eu estava agora com uma colega aí no telefone, uma filha de uma paciente, conversando e perguntando. A gente sabe o tanto que é difícil, mas essas lives elas acontecem para isso mesmo, né? Para nós conseguirmos ajudar todo mundo, e aí eu acho que agora vai dar certo e vamos continuar, então. Pode ir lá, Vinícius, vamos pela primeira aí. Não, então beleza. Então a primeira a gente já passou, Ale, mas aí eu acho que agora é a gente discutir qual que é o momento de iniciar o BIPAP no paciente com ela. Quais são os exames ou quais são as características que o paciente inicia essa apresentação para que se tenha a indicação do BIPAP? Olha só, na literatura, né, quando a gente fala da literatura em relação à indicação de ventilação não invasiva em pacientes com doenças neuromusculares, eles colocam doenças neuromusculares, né? Então, é preconizado que se faça uma avaliação da oximetria noturna, que se ficar mais de 88% por mais de 5 minutos, e que tenha uma CVF em torno de 50% e uma PI, uma PE em torno de 30% a 40%. O problema é que nós estamos falando de um paciente de esclerose lateral amiotrófica que tem uma abordagem diferente. A CVF no paciente de ela erra muito, principalmente quando o paciente tem desabamento bulbar.
Então, a fraqueza bulbar atrapalha o exame, atrapalha a avaliação, e a gente não pode contar que aquela avaliação da CVF é importante. Outro detalhe é a polissonografia. A polissonografia, principalmente quando o paciente deita, que é o caso, novamente, do paciente de ela bulbar, acaba tendo um desabamento da via aérea e também atrapalha muito para fazer o exame. Outro detalhe importante, que eu acabei de ver um artigo, eu até te mandei esse artigo, Vinícius, que é aquela escala de dispneia. Uma escala de dispneia muito legal, que é uma escala que tem 15 pontos e que eles tentam colocar de forma subjetiva qual é a hora de indicar o BIPAP. Por quê? Porque o paciente ele diz que ele está com falta de ar, né? Ele fala que está com falta de ar. Então, ele sugere essa dispneia. Então, olha, quando eu deito, eu tenho falta de ar. Quando eu ando, eu tenho falta de ar. E aí, como ele é um paciente muito cooperativo, essa escala acaba ajudando muito nessa indicação. Então, esse trabalho foi um trabalho com N pequeno, foi um caso clínico, né? Ou 10 pacientes, estudos de casos, mas assim, que já dá para direcionar muita coisa para nós, né? Que a gente tem que ouvir a dispneia do paciente. Então, uma outra literatura que agora também está sendo mais difundida em relação à esclerose lateral amiotrófica é que quanto mais precoce a indicação da ventilação não invasiva, melhor. Por quê? Porque além de ter toda a adaptação, né, do paciente ter a adaptação no momento que ele não necessitar, ele tem o descanso da musculatura respiratória, que favorece, então, a melhora da sobrevida. Então, se a gente fosse fazer um resumo de quando seria indicado no caso da esclerose lateral amiotrófica, eu falaria que seria o mais breve possível em relação à CVF. Eu acho que uma CVF de 75% a gente já indicaria, e que estivesse, então, uma avaliação mais importante em relação a sintomas bulbares, porque o paciente que tem alteração, que é a hernia espinhal que vem de perna, ele demora a ter alterações bulbares, né? E o bulbar, imediatamente, ele já começa a ter problemas e a gente não consegue efetivamente fazer os exames de prova de função pulmonar e de forças musculares respiratórias. Você concorda comigo, Vinícius? Não, perfeito. Eu acho que essa é a realidade mesmo, principalmente em relação a ela. E aí, então, assim, a espirometria, a oximetria, a questão da sensação do paciente de falta de ar, e aí, principalmente, quando vai para decúbito dorsal, que eu acho que é o que a Lê falou muito bem até no início, e a questão aí se já tem ou não algum início de sintoma bulbar, né? Que aí o bulbar, a gente está falando aí da questão de disfagia, de problemas para engolir, voz alterada, dentre outras situações, né? E a própria fraqueza, né? Que às vezes eles deitam, né? E acabam ficando com aquela fraqueza em orofaringe e isso acaba atrapalhando muito, né? Na boca. E aí, Ale, vem o desafio do indiquei. Mas agora eu já tenho o equipamento, mas tenho agora o desafio do como usar o equipamento, que é a história da interface, né? E a máscara. O que a gente pode, neste momento da escolha da máscara, o que a gente tem que levar em conta para a questão da máscara, que talvez seja uma das estratégias mais importantes aí para que a gente tenha uma aderência do paciente a essa terapia? Essa live é muito boa, porque assim, a gente acaba atualizando coisas que a gente vem estudando a vida toda, né? Durante muitos anos da minha vida, quando eu indiquei ventilação não invasiva, eu sempre coloquei, e a literatura também coloca, e você vai concordar isso comigo, Vinícius, que a máscara oronasal, ela tem a melhor indicação, porque o paciente abre a boca, porque é mais confortável para o paciente. Só que agora, alguns estudos estão mostrando que quando o paciente utiliza, desde o início, a máscara oronasal, e aí isso é muito importante, porque assim, tem muitos pacientes nos ouvindo, e aí é importante que a gente deixe essa dica. Assim, se você consegue usar uma máscara nasal,
priorize a nasal. Comece com a nasal. Por quê? Quando a gente coloca a máscara nasal, e aí essa é uma percepção, quem trabalha com ventilação não invasiva, a Simone e o Eduardo, eles vão poder confirmar isso comigo, porque eles já relataram que o caso quando a gente usa a ventilação com a máscara nasal, ela vem por trás da língua, a pressão, e ela empurra a língua para frente. Dessa forma, o paciente mantém a via aérea muito mais aberta por muito mais tempo. Quando a gente inicia usando uma máscara oronasal, a máscara oronasal ela tem uma pressão que muitas vezes fica na boca. E ela acaba empurrando a língua para trás e favorecendo mais ainda a obstrução das vias aéreas superiores. E tem vários estudos já mostrando isso, que a indicação da máscara nasal ela pode ser uma grande estratégia para a gente evitar a traqueostomia, porque ela pode ser a forma de manter a via aérea mais aberta nesses pacientes. Agora, existe sim o problema. Eu não fecho a boca. E agora? Né? A minha boca fica aberta, eu não consigo respirar pelo nariz. Aí não tem saída. A única máscara é a oronasal, e que é a que é mais preconizada. Então, eu acho que o mais importante é ver a máscara que seja mais confortável para ele, mas todas as vezes que for lembrar de colocar a máscara, escolher a máscara, lembrar que se eu começar com uma máscara nasal, eu posso, tá, gente? Isso é uma coisa importante, os estudos estão começando a mostrar isso. Eu posso ter mais tempo usando somente a ventilação não invasiva. E a gente conhece muitas pessoas aí que usam ventilação não invasiva durante muitos e muitos anos com a máscara nasal, né? Então, essa é e principalmente aquelas intranasais, aquelas novas intranasais, elas são muito boas. E aí, eu acho que a Ali até colocou bem a questão que existem várias... Quando a gente fala nasal, dentro da nasal a gente tem um outro mundo de máscaras nasais, tem a almofada, né? Tem a máscara que é intranasal, que é a almofada, tem a que só cobre o nariz. Dentro das próprias orofaciais, a gente tem pontos de encontro com o seu rosto diferentes, principalmente quando a gente fala da fixação da máscara, né? Pode fixar na testa, pode ser apenas aqui na região occipital. Então, a escolha da máscara é fundamental. O que a Lê falou aí, eu acho que está tudo correto. Eu acho que é um dos momentos mais importantes é saber escolher bem essa máscara de interface. Ali, eu vou aproveitar que a gente está numa fala aqui e vou também perguntar umas coisas. E aí me veio uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi assim, o uso precoce da VNI, você acha que faz o paciente com ela ficar dependente da ventilação mais rápido? Não, isso é um mito, né? As pessoas falam assim, eu vou usar, mas eu vou ficar viciado. Não, você não vai, o paciente não vai ficar viciado. E outra coisa, o uso precoce também não demonstrou nem melhora e nem piora da progressão efetiva da doença. O que ele melhora é o conforto. Então, assim, o paciente usa mais tempo, né? Ele fica mais tempo com a ventilação e tem menos problemas na adaptação da ventilação, porque ele ainda está bem. Então, ele pode usar, eu estou iniciando, eu posso usar 4 horas por dia, eu posso usar a noite inteira para dormir. Então, esse momento de adaptação ele é muito importante, mas não, a ventilação não vicia, né? Ela é confortável e ela só faz bem, então ela não vicia, porque muitas pessoas falam, eu não vou começar a usar porque eu não quero depender. Não, você só vai depender o dia que efetivamente precisar depender, porque até então a ventilação não invasiva é apenas para manter a capacidade, descansar a musculatura, e quanto mais precoce, melhor. E o impacto da utilização precoce na qualidade de vida, né, Alessandra? O que a gente mais quer é exatamente melhorar o máximo possível a qualidade de vida dos pacientes. E a gente vê esse relato de quem usa precoce, ao dormir melhor, ao ter aí um descanso durante o dia de sua musculatura respiratória, isso impacta diretamente na qualidade de vida. Então, realmente não tem esse efeito dependente usar antes, né? Usar precocemente. E
E uma outra pergunta só do tema máscara, para a gente fechar, é se usar um modelo machuca mais. Com certeza. Infelizmente, assim, não é a nossa realidade. Quem dera se fosse a nossa realidade, né? Seria o ideal que nós pudéssemos revezar. De manhã eu uso uma máscara oronasal, ou sei lá, eu ponho uma nasal. Na hora que eu for dormir, eu ponho uma outra que tem outro ponto de pressão, porque aquilo que você falou é fundamental. As máscaras, elas têm pontos de pressão no rosto diferentes, né? Então, o ideal seria que nós trocássemos mesmo, que a pessoa que consegue usar uma máscara nasal, use alguns momentos do dia uma máscara nasal. Não, só consigo dormir com uma máscara oronasal, tudo bem, dorme com uma máscara oronasal. Esse é a grande diferença de usar, porque a gente vai usar ventilação não invasiva por muitos anos, né? E aí, essa possibilidade de mudar o modelo é o que vai fazer com que tenha menos pressão na face e que machuque menos. Com certeza, essa é uma grande indicação. Não, perfeito. E aí, Alessandra, uma questão também que o pessoal já nos perguntou aqui também anteriormente, é a história de ter que utilizar um equipamento de oxigenoterapia junto com o BiPAP. O paciente muitas das vezes sai de uma internação, às vezes, que acontece com oxigênio domiciliar, ele precisa conciliar os dois, ou só o BiPAP já resolveria a situação clínica dele, né? Se o problema clínico do parênquima tiver sido resolvido, por exemplo, se o paciente teve uma internação por conta de uma pneumonia e por causa disso ele precisou de oxigênio, o paciente de ELA não tem nada no parênquima. O problema é no músculo. E o problema é no músculo, ele não precisa de oxigênio. Ele só vai precisar de oxigênio na hora que ele possa vir a ter algum problema no pulmão. Então, isso é importante, Vinícius, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas elas vão para casa, os parâmetros que são colocados na estratégia ventilatória não são bem colocados. E aí o paciente reclama de desconforto respiratório e o profissional que não tem o conhecimento da doença neuromuscular acaba achando que com o oxigênio ele vai interferir nesse conforto respiratório. E, na verdade, o que acontece é que o conforto respiratório ele é diretamente relacionado à estratégia ventilatória e não ao oxigênio. Então, não existe essa coisa de que eu vou usar a ventilação não invasiva porque vou botar o oxigênio porque eu não tenho, eu preciso de oxigênio. Não, não precisa. Só se tiver alguma necessidade. E se tiver necessidade, tem que ser no respirador, atrás do aparelho, porque senão não tem jeito. É perigoso mesmo o oxigênio puro. Geralmente é quem tem a doença associada pulmonar a ela, né? Como DPOC, um caso mais grave, mas isso aí geralmente é uma outra versão. Agora, o que tem a baixa oxigenação medida por oximetria noturna, só de colocar o BiPAP você já tem resposta, porque ao aumentar a ventilação, começa a abrir áreas que não estavam abertas do pulmão e a gente começa a oxigenar bem. Beleza, perfeito. E uma coisa importante, né, Vinícius? Porque, assim, às vezes, esses pacientes eles precisam de ventilar, isso que as pessoas não conseguem entender, né? Qual é a diferença que existe entre ventilação e oxigenação? Né? Porque esses pacientes de ELA, eles precisam de ventilação. Eu sei que tem muitos profissionais também nos assistindo aqui, e eles precisam entender que o problema do paciente neuromuscular é de bomba muscular, né? O parênquima está muito bom. Então, eu preciso de manter ventilação, volume corrente, frequência respiratória, para ele efetivamente manter a saciedade respiratória, né? Perfeito, Alessandra. Acho que é isso mesmo, que a gente tem que tirar um pouco alguns, vamos dizer assim, mitos, né, que existem. Com certeza. E aí eu acho que, principalmente quando a gente lida com a população de doenças musculares, especificamente a ela, a gente vê muito esse cenário acontecendo. Muito triste, porque as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem cuidar do paciente de ELA, as pessoas não sabem ventilar o paciente de ELA. Infelizmente, é uma realidade muito triste essa, mas é uma realidade que a gente vive.
Infelizmente. Não, assim, a gente vê muitas questões. E aí, por exemplo, eu estou fornecendo oxigênio de alguma coisa, na verdade, o oxigênio vai ser totalmente paliativo nesse caso, né? Não vai E outra ter... coisa, o oxigênio, né, pode levar uma narcose para o CO2, porque esse grande problema do drive hipóxico que ele tem é verdade. Né? Porque assim, se a gente vai encher de oxigênio, ele não vai conseguir respirar, porque não adianta. Ele vai parar de respirar. E, bem, aí já na evolução aqui aí da nossa live, Ale, vem a questão dos equipamentos em si agora, né? Então, a gente já falou que o CPAP não tem aqui uma grande indicação para ela, a gente está falando de BIPAPs, mas mesmo dentro dos BIPAPs, a gente tem equipamentos de diferentes situações clínicas, de modos ventilatórios e principalmente de autonomia, né? Então, eu acho que vale um pouco até a gente discutir a questão dos ventiladores mais domiciliares e os ventiladores mais de suporte básico de vida, né? A gente poderia entrar um pouquinho nessa discussão. Eu acho que até é legal aquele exemplo, né, do que aconteceu com você, né, tentando ventilar um paciente que chega numa fase em que a ventilação, em que o equipamento não consegue vencer a resistência, né, da via aérea superior. Então, assim, existem vários tipos de equipamento, né, de ventilação não invasiva, mas a gente precisa entender que quantas horas o paciente usa por dia esse respirador? Qual que é a situação dele? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, respiradores mais básicos aí que podem ser usar no início? Pode. Esses BIPAPs, que a gente chama de BIPAPs S, né? Que são mais como é que se diz? Mais básicos mesmo, que são menos pressurizados, assim. Eles, no início da doença, pode usar só de noite, pode. Só que chega um momento que o paciente precisa de mais suporte. Aí eu preciso de um respirador que me dê suporte e que, principalmente, que tenha bateria. Porque se não tiver bateria, o que vai acontecer? Vai faltar luz e o paciente vai precisar do respirador. E aí é que é o grande problema. Então, aí entra naquela diferença entre suporte de vida e BIPAPs comuns. Quer dizer, o que é suporte de vida? Suporte de vida acontece a partir do momento que eu preciso do respirador mais do que 16 horas por dia, que se faltar luz, como é que eu vou fazer? Então, esse é um detalhe que a gente precisa o tempo inteiro estar observando, porque qual que é o equipamento que eu vou usar? Qual o equipamento que eu vou indicar? Então, existem os equipamentos que são de ventilação não invasiva do dia a dia, tranquilo, não uso muito, não sou 100% dependente, uso algumas horas no dia, ok. Precisa ser um respirador com baterias de muitas horas? Não. Comecei a usar um pouco mais, vou usar mais do que 8 horas por dia, eu já preciso de um respirador que tenha bateria, nem que seja 1 hora ou 2 horas. Já comecei a usar mais tempo, 10 horas, 12 horas, 16 horas por dia, eu preciso de um respirador que se chama suporte de vida. E o respirador de suporte de vida, ele tem bateria por mais de 4 horas. E aí, esse paciente é um paciente dependente de ventilação. Então, ele não pode, de forma nenhuma, ficar sem o equipamento. Por isso que, nesse caso, a gente, então, chama esse equipamento de suporte de vida. E aí, ele vai, em algum momento, precisar evoluir para uma traqueostomia. E na hora que ele evoluir para a traqueostomia, a partir desse momento, acabou. Tem que ser equipamento de suporte de vida, que tem mais do que 4 horas de bateria, que permita modos controlados, de ventilação controlada, e que possa ser de fácil manuseio, de fácil mobilidade, porque o paciente não vai poder ficar direto o resto da vida deitado numa cama enquanto ventila. Né? O respirador pode te dar esse manuseio. Então, isso tudo faz parte da escolha da ventilação durante todo esse período da doença. E aí tem um relato de
de um fisioterapeuta, que o Marcelo Farinelli deve estar me vendo aqui agora, que é um fisioterapeuta até que cuida dele, e ele me mostrou um vídeo, Vinícius, muito legal, mostrando que o paciente era um paciente traqueostomizado e estava no BIPAP esperando chegar o equipamento de suporte de vida dele. E aí, quando chegou o equipamento, ele me mandou um vídeo da ventilação do paciente. Estava simplesmente perfeita a ventilação. E ele falou assim, olha, é impressionante a diferença que é utilizar um BIPAP na traqueostomia e utilizar um equipamento certo de ventilação invasiva, que é o equipamento de traqueostomia. Então, isso é muito importante. Isso faz uma grande diferença na nossa estratégia do dia a dia. E aí, eu acho que é isso. Até só para falar a respeito dos BIPAPs, ali, principalmente na fase inicial que ele colocou, perfeito, o S numa fase inicial é bem utilizado, só que se a gente for pensar já no início, de principalmente um governo fornecendo esse tipo de equipamento, a gente não pode dar um equipamento simples, sem frequência, backup de frequência respiratória, porque a chance de você utilizar esse equipamento por pouco tempo é muito grande. Então, por isso que já vai para equipamentos, e aí a complexidade aumenta, com certeza, o valor, o custo também desse equipamento aumenta significativamente. Então, acho que a Lê falou bem da transição entre as três situações aí. Então, ventiladores que têm a frequência de backup que a gente chama de T, de timer, ou ST, pelo menos, que possam garantir volume e que fazem suporte básico de vida. E aí, Alessandra, você falou de uma parte importante, que é a questão de quando ele vai traqueostomizar, ele precisa de ventilador de suporte básico de vida. Mas acho que uma das questões que alguns até já perguntaram aqui é, eu estou em ventilação não invasiva, qual é o momento que eu tenho que decidir para ir para a traqueostomia, né? Como que é essa transição de sair da ventilação e decidir ir para a traqueostomia? Olha só, esse é um momento muito importante, né? Por quê? Porque é fundamental que muitos pacientes utilizam ventilação o dia inteiro. Não tem problema ventilar o dia todo. O problema... está aí no meu quarto. O problema é que quando a ventilação não invasiva compromete a vida do paciente, então, por exemplo, ele não consegue escovar os dentes, ele não consegue tirar a máscara nem um segundo. A gente tem que pensar nessa situação. E tem um outro momento, Vinícius, que é muito importante a gente falar, que é o seguinte, tem um problema, que é o problema do desabamento bulbar, aquilo que a gente falou, da fraqueza da musculatura bulbar, que chega uma hora que o paciente coloca a ventilação, ele coloca e ele não consegue nem ficar com a ventilação não invasiva. Ele não consegue. Por quê? Porque a máscara empurra e evita que o paciente respire até com a máscara. Então, quando o paciente tem uma obstrução bulbar importante, a gente tem que pensar na traqueostomia. E a gente tem que pensar na traqueostomia precoce, na traqueostomia eletiva. A gente não pode deixar esse paciente fazer uma pneumonia, entrar em uma insuficiência respiratória para chegar no hospital. Então, essa conscientização de que eu não aguento mais ficar nessa máscara 24 horas por dia, eu não consigo tirar nem um segundo, nem para escovar os dentes, vai infectar a boca. Eu não consigo tirar a máscara, está machucando o meu rosto. Quando eu deito, eu tenho falta de ar porque ela obstrui a passagem de ar. Aí a gente tem que pensar numa traqueostomia, porque a traqueostomia, ela também... As pessoas têm muito medo de traqueostomia, morrem de medo de traqueostomia. E a traqueostomia, ela é libertadora. Essa que é a verdade. A traqueostomia, ela é libertadora, porque você faz a traqueostomia, você libera a via aérea. Eu tenho um paciente que já falou para mim assim, que foi a melhor coisa que ele fez na vida, foi fazer a traqueostomia. Por quê? Porque ele teve um momento onde ele liberou o rosto, ele ficou muito mais bonito, ele deixou o cabelo crescer, ficou com barba. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar em conta na hora de indicar uma traqueostomia. E se o paciente tiver um respirador, como você falou,
que a gente já pensa no pedido desse respirador desde o início, sabendo que a doença vai evoluir, né? E a gente sabe que ela, em algum momento ela vai evoluir, às vezes um mais rápido, outros mais lentos, mas em algum momento ela vai evoluir, e isso é importante na escolha. Quem é que vai me dar esse respirador? Então, essa colocação que você colocou é fundamental mesmo. E a Alessandra colocou um ponto muito importante, que é a história de ser eletivo. Por quê? Porque muitas das vezes, a gente, lembrando da fala anterior, do comentário anterior, para traqueostomizados, precisa de um ventilador de suporte básico de vida. E a gente tem basicamente 2, 3 disponíveis hoje pela Anvisa aqui no Brasil, e o custo deles é bem maior. Se a gente faz de emergência, geralmente você está numa UTI, e aí o que acontece? Vai fazer a traqueostomia na UTI, e você só vai sair da UTI se você tiver esse ventilador de suporte básico de vida. E aí a gente acaba perdendo importantes situações, que é a qualidade de vida, porque você vai, de repente, perder um paciente em ficar na UTI esperando a aquisição de um ventilador de suporte básico de vida. Então, isso a gente vê acontecendo na prática, gente. Por isso a questão do acompanhamento profissional, dessa avaliação, da discussão com a traqueostomia precoce, bem indicada. Eu também acredito que a traqueostomia, ela não é esse vilão todo colocado por muitos aí, principalmente quando a gente fala de doença neuromuscular. Agora, se der para a gente trabalhar bem o paciente em ventilação não invasiva e ele suportar bem, como a Alessandra falou, ele consegue desempenhar alguns papéis, ele consegue ter momentos fora da ventilação de prover outras situações, a gente vai, sim, com a monitorização devida e devido cuidado, manter esse paciente sem a traqueostomia. Mas no momento que chegar próximo a essa indicação, isso já tem que ser discutido previamente, o paciente saber dos prós e dos contras a sua utilização, né, Alessandra? Eu acho que isso... Isso é perfeito. Deixar claro. Esse é o papel, né, Vinícius? Esse é o nosso papel, é orientar. Olha, nós vamos fazer tudo para ficar na VNI. Tudo. Mas pode chegar uma hora que a gente vai precisar te indicar a traqueostomia. E quando chegar essa hora, a gente quer que seja, como você falou, eletivo, vai lá, faz, volta para o quarto, né? Aí tem até um paciente aqui, acho que é um paciente que colocou, que usa BiPAP 24 horas com máscara nasal, olha que coisa interessante, né? E ele deu um defeito e ele conseguiu um equipamento, né, que é o Estelar, que é um tipo de equipamento desses que a gente fala, mas ele não se adaptou aos mesmos parâmetros, ou seja, tem essa diferença, mesmo colocando parâmetros entre os equipamentos, Alessandra? Essa é uma outra pergunta que alguns colocam assim, eu ponho o mesmo parâmetro, só que em equipamentos diferentes. Há uma diferença em relação ao equipamento em si, né? Muita diferença, né? Muita, porque assim, os equipamentos, eles têm potências diferentes, né? Então, quando a gente coloca um respirador, por exemplo, de suporte de vida, aí eu volto a falar, é um respirador que tem modalidade controlada. É um ventilador que te dá um suporte de vida. Você tem uma ideia, esses respiradores hoje, respiradores mesmo, esses 3 que a gente tem no mercado, né? A gente pode falar o Trilogy, o Astral, o PB560, o Monal, são respiradores que efetivamente podem ser usados até na UTI. Eles podem ventilar pacientes na UTI. Só que eles têm uma coisa maravilhosa, que é poder levar para casa, né? Então, quando você está usando a máscara nasal com uma estratégia de um respirador ótimo e você vai para um respirador mais fraco, é difícil. Por isso que o ajuste não tem receita de bolo, né? O ajuste ele tem que ser o fisioterapeuta, o paciente e o equipamento. Né? Porque tem equipamentos que entregam mais rápido o fluxo, tem equipamentos que entregam mais devagar o fluxo. Então, a gente tem que entender para a gente saber qual é o equipamento ideal e qual é o ajuste ideal. Então, existe diferença, com certeza. E aí, lembrando só também, pessoal, alguns aqui já até colocar, não adianta o bulbar grave, a gente vê que não ventila e vai aumentando parâmetro, e até os maiores níveis de pressões até prejudicam mais esse paciente, né? A gente tenta, com baixo volume eu vou aumentando o PAP, vou aumentando pressão inspiratória,
E isso vai se tornando um ciclo vicioso, né? Desconforto, quanto mais pressão, menor chance de apertar a máscara. mais apertar a máscara. Então, realmente tem que se tomar cuidado. E aí uma pergunta que fizeram é, mas então se eu já tenho sintomas bulbares moderados, em vez de pedir um BiPAP, eu já deveria pedir um respirador? Com certeza. É uma boa pergunta, mas se a gente for pensar ao pé da letra, você entendeu perfeitamente o que a gente está falando. Exatamente. Essa é uma das coisas que a gente mais coloca, né, Vinícius? Assim, qual o equipamento você vai escolher? Se você tiver que pedir para o governo, já peça logo um de suporte de vida. Porque e assim, ali, na realidade dos nossos pacientes com ela, até antes de você entrar, o Jorge colocou isso muito bem, é que a gente indica eles com 50% de CVF, mas quando eles vão conseguir o BiPAP, já estão em outra situação. Na maioria das vezes, essa aquisição não é rápida. Não é rápida. E aí a gente tem os pacientes realmente começando, talvez, um pouco mais graves a utilização, né? Então, a gente preconiza o uso precoce, mas a gente sabe que, na prática, acaba se tendo uma demora um pouco aumentada nesse tempo de início aí, e isso faz com que a gente tenha é por isso que a gente tem que pedir logo um que seja bom já. Porque aí você já vai ter todo esse desgaste do processo. E o outro detalhe é que, assim, por isso que mais um motivo pelo qual aqui no Brasil a gente já pede o equipamento ainda com uma CVF de 80%. A gente já pede, porque assim, ele vai precisar em algum momento. Então, eu preciso efetivamente de já ter o pedido desse equipamento, né? Então, a gente tem relatório já próprio mesmo. Nós aqui da associação já temos alguns modelos, inclusive. Eu tenho muitos modelos, os pacientes às vezes me ligam, a Jaqueline, minha funcionária, já está prontinho. Por quê? Porque a gente já sabe o que o paciente precisa. Então, precisa disso, desse tipo de respirador, vai usar tantas horas por dia, precisa desse tipo de máscara. Então, é uma coisa muito importante e fazer essa solicitação faz parte do trabalho do profissional que cuida desse paciente. Não, perfeito, Alessandra. Eu acho que esses pontos assim da vivência prática também, do que acaba vendo aí em muitas situações também são importantes da gente discutir, né? E uma outra questão que muitos aqui acabam colocando é da questão de saber o momento que eu tenho essa transição de medidas mesmo, Ale, assim, o que está dizendo que o paciente está grave do ponto de vista respiratório, principalmente, que nos mostra, opa, realmente agora não adianta mais um BiPAP de uma certa qualidade, eu vou ter que ir para ventilador de suporte básico de vida. Que medidas práticas a gente pode ter para indicar isso? Essa pergunta é muito boa e assim requer mesmo, como você falou, uma prática um pouco diferente, porque o que eu tenho percebido no dia a dia é que a fraqueza bulbar desse paciente vai comprometendo a passagem de ar. Então, ele começa a ter alterações de padrão respiratório, esforço respiratório, e aí ele não consegue, ele começa a perder muito peso por aumento do esforço respiratório, ele começa a ficar cada vez mais dependente, e como eu estou falando, tem vezes que ele já não dorme mais, porque não consegue deitar com o BiPAP. Muitas vezes a gente escuta muito isso, eu não durmo porque eu não consigo deitar. Eu tive um caso agora, há pouco tempo, e talvez a esposa dele esteja me ouvindo aqui, que ele ficava numa posição com a cabeça, sempre com a cabeça muito de lado e com a máscara. E isso é muito importante, Vinícius. Assim, eu acho que se eu pudesse, né, colocar uma mensagem mais importante, é assim, tomem conta do pescoço. Por quê? Ele deitava, ele ficava com a cabeça para o lado, e aí a musculatura foi ficando fraca, e ele foi desviando a traqueia. E foi desviando e desviando, e aí, você imagina, além da fraqueza, ele tinha um desvio. Então, não tinha posição que a gente fizesse para aquele ar entrar no pulmão dele. E aí eu falei, olha, está desabado isso aqui. A única chance que a gente pode conseguir é fazendo uma traqueostomia.
Então, esse cuidado, a ventilação, ela é uma pressão constante. Se eu fico com uma pressão constante, com a cabeça virada para o lado, ela vai virar toda para um lado só a traqueia. A traqueia é cartilaginosa, né? Ela responde à pressão. Então, se a gente não toma conta dessa posição ali da cabeça, a própria ventilação não invasiva causa o desvio traqueal. Então, esse é um problema. Então, você começa a ter desvio traqueal, fraqueza de musculatura, muitas pneumonias de repetição, não dorme, emagrece. Aí é a hora da gente pensar, será que já não está na hora de eu pensar numa traqueostomia? Será que eu não vou ter muito mais benefícios do que malefícios, né? Será que eu não estou tendo muito mais malefícios do que se eu tivesse uma traqueostomia? Então, eu acho que esse é um momento importante que a gente deve pensar. Perfeito, Alessandra. A questão da perda de peso, da falta de alimentação adequada, é um dos pontos mesmo. A questão de ter repetidos também engasgos, principalmente com salivação, a história de estar salivando demais e fica engasgando e não consegue engolir, deglutir adequadamente. E a questão da própria dispneia mesmo, né? O que ele sente, se isso acontece em vários momentos do dia e mesmo com a utilização da ventilação que não está corrigindo, né? Então, acho que deixa bem claro isso. Tem muitas perguntas a respeito de ambu e cofre, mas aí não vai ser o tema hoje, vai ter um dia aí. Não é o tema nosso, A Alessandra vai... Só tem uma coisa que eu quero falar, que eu até mandei um vídeo para você hoje, Vinícius, você deve ter visto. O BIPAP, usar o BIPAP não é para você desconsiderar o uso do ambu. Isso. Eles são coadjuvantes. Então, os exercícios com o ambu, eles são fundamentais para você manter a capacidade com o BIPAP. Então, eles se somam, né? E aí eu estou com um paciente nessa época de pandemia que ficou 2 meses sem fazer fisioterapia e eu liguei todos os dias e falei, não pode deixar de fazer. E aí ele voltou com uma dificuldade respiratória importante, assim, bem significativa, com as bases pulmonares diminuídas e com a dificuldade para falar muito grande. E aí nós fizemos um trabalho respiratório, eu mostrei para ele o que estava acontecendo com o pulmão e ele melhorou imediatamente, apenas com exercícios respiratórios. Então, o exercício respiratório, o ambu, eu falo que o ambu é remédio. E um não exclui o outro. Muitos fisioterapeutas pensam isso, né, Vinícius? Você sabe, mas eu já uso BIPAP, para que eu vou ficar fazendo exercício com ambu nesse paciente? São estratégias completamente diferentes. E aí, isso é fundamental para o paciente, né? E assim, depois nós vamos ter live só sobre o uso do ambu mesmo. Eu acho que exatamente, né? Um não exclui o outro e um completa o outro, né? Acho que perfeito o que você falou. Ale, estão perguntando também a respeito de iniciar com ST ou IVAPS, AVAPS, se tem diferença, começar com um ou começar com o outro, e geralmente como que você inicia? Olha, eu nunca uso IVAPS ou AVAPS. Agora, aí vamos falar um pouquinho dessa experiência, né, Vinícius, que a gente fala da experiência clínica, né, o dia a dia, né, do paciente. Quando o paciente dorme, principalmente quando ele usa o IVAPS, porque o IVAPS ele vai pelo volume, pela ventilação alveolar. E muitas vezes as alterações de resistência da via aérea acabam atrapalhando esse controle. Então, muitos pacientes que usam o IVAPS acabam tendo aerofagias e um certo desconforto utilizando esse modo. Até porque a gente deixa uma janela entre os dois IPAPs muito alto e acaba levando a um desconforto. E o AVAPS, ele tem uma quantidade de vezes que ele lê para poder aumentar o volume. Então, eu leio 4 vezes o volume, caiu. Na 5ª vez, eu vou aumentar o volume, né? Vou gerar mais pressão. Então, nesses 4 ciclos, o paciente já entrou em dificuldade respiratória. Então, eu preconizo, eu gosto, eu acho que o paciente se adapta mais no modo ST ou ET.
porque a gente consegue controlar o rise time, a gente consegue controlar o tempo inspiratório, a janela de tempo inspiratório, e você consegue trabalhar no conforto respiratório desse paciente. Então, eu gosto de utilizar o modo ET ou ST sempre. E só depois do momento de traqueostomia ou necessidade, a gente usar modos mais controlados. E, assim, eu tenho notado, como eu estou falando, que o conforto do paciente no ET ou no ST, ele é melhor do que no IVAPS ou no AVAPS, porque poucas pessoas sabem fazer esse ajuste de IPAP máximo e IPAP mínimo. E fazer o ajuste do conforto do paciente. Então, é mais fácil a gente colocar no modo ST ou ET. Então, é uma indicação, e assim, eu tenho tido ótimos resultados, eu já recebi vários pacientes que tinham aerofagia. E aí, só um detalhe, assim, que eu acho que também faz parte desse conforto e que é importante a gente falar, é que, assim, muitas vezes, os pacientes quando a gente vai instituir uma estratégia ventilatória, e aí eu volto a falar quando as pessoas falam, não, vamos dar ventilação de suporte, a gente coloca uma frequência respiratória mais alta. Aí eu coloco uma frequência respiratória de 18, 20, porque eu acho que eu quero que o respirador supra todas as frequências respiratórias do meu paciente. Só que acontece o seguinte, se eu quero descansá-lo, eu tenho que interferir na frequência respiratória, né? Então, eu preciso dar um volume maior para cair a frequência respiratória. Se eu coloco uma frequência respiratória de 18, 20, esse paciente vai brigar. Então, muitos pacientes chegavam para mim e falavam assim, nossa, eu não consigo, eu fico brigando com o respirador. Por quê? Porque ele precisa descansar. Você está dando volume para ele gerar menos frequência respiratória. E aí ele está fazendo o contrário. Então, essa é a indicação. Frequências um pouco menores, volumes um pouco maiores e na estratégia ST ou ET para iniciar. Perfeito, Alessandra. E é uma outra questão, às vezes a gente tem que começar com níveis de pressões um pouco mais baixos, principalmente na fase inicial, e aí o paciente vai se adaptando até o uso do equipamento, e aí a gente pode atingir valores altos que a gente realmente queira. Então, talvez no início a gente tenha que pegar um pouco mais leve, até para a questão de adaptação. Porque quando fala de nasal, o paciente às vezes tem um pouco a questão do sincronismo, da dificuldade do ar entrando ali pelo nariz, manter a boca, coordenar a respiração com a entrada do ar. Então, é basicamente isso. Ale, então a gente está chegando aqui ao final das perguntas aqui da live, e aí eu acho que uma das questões aí que eu acho que o pessoal está colocando é para a gente reforçar a questão da campanha dos anjos, em relação à procura, e aí eu acho que você podia falar um pouquinho aí a respeito aí e reforçar também a campanha. Então, gente, esse foi o nosso mês, né? O mês da conscientização da esclerose lateral amiotrófica. A Associação Procura da ELA procura ajudar no Brasil inteiro. Nós temos muitos respiradores já emprestados, a gente ajuda mesmo, mas a gente precisa de ajuda. Todos vocês sabem que os respiradores são caros, os equipamentos são caros, e nós entregamos isso para a família. Então, seja um anjo. O que você puder doar, mês a mês, é um pouquinho, R$5, R$10, seja um anjo da procura. Venha nos ajudar. É muito pouco, não vai ser uma grande diferença. Você que é profissional, né? Você que é paciente, que tenha condições, nos ajude, venha ser anjo da associação e cuidar para que a gente continue a cuidar de outras pessoas. Então, essa é a nossa maior missão, né? Estamos aqui nesse mês, todo mundo se dedicando. Você veio aqui de Goiânia, o Vinícius está lá em Brasília, e nós entregamos o nosso tempo para que a capacitação desses profissionais que cuidam de vocês seja muito grande e que vocês tenham muito conforto, e a troca que a gente pede é muito pouco. É só um pouco de ajuda para que a gente possa manter esse trabalho que a gente faz já há 7 anos, árduo, e que nos deixa muito felizes, que é um trabalho muito gratificante e que a gente precisa de um pouquinho de ajuda. Então, seja um anjo da procura e venha nos ajudar. Né, Vinícius? Perfeito, Ale. Eu até no começo aqui estava falando a respeito da nossa realidade em Brasília, de alguns pacientes com ela que estavam tendo muita
dificuldade de conseguir, aí a gente entrou em contato com a associação, e aí fornecer esses equipamentos, os pacientes hoje têm uma melhor na qualidade de vida, e aí provavelmente também aí vamos ter aí, se Deus quiser, aí, uma maior até sobrevida nesses indivíduos, que é o que a gente espera também. Então, Alessandra, eu queria agradecer aí pela sua disponibilidade, pelas explicações. Eu acho que o momento de falar de ventilação em ela realmente sempre é um desafio. A gente que está vendo pacientes no dia a dia, discutir, ter esses momentos de oportunidade, mas principalmente informados aos pacientes, principalmente aí, do porquê da sua utilização, de como utilizar, dos momentos de transição. Eu acho que a gente conseguiu passar aí por todos os pontos aí importantes, tá bom? Eu agradeço ao Jorge, a Cris, a Alessandra aí pelo convite aqui de estar mediando aqui, tá bom? Vamos sempre juntos. Vamos tirar uma foto sorrindo aqui, Vinícius, vamos? Chega bem perto aqui para a gente sorrir. Opa, o que está vendo aqui? Aqui? Ai. Pode ver? Aí, sorria. Fechou? Deu certo. Pessoal, aí eu sei que tem pessoas aí perguntando a respeito da questão da Ambu, perguntando de outros recursos, Cofre assiste, vai ter uma live só de fisioterapia respiratória mais à frente aí, tá bom? Os fisioterapeutas aí, os fisioterapeutas que estão seguindo, né? Meu Telegram, eu estou com o Telegram, todo dia eu coloco alguma coisa diferente no Telegram, uma forma da gente se comunicar, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, quem tiver interesse. E lá no meu Instagram também eu tenho colocado muita coisa para a gente trocar. Esse mês eu falei que é o mês da esclerose lateral amiotrófica, então, assim, todo dia eu tenho colocado alguma coisa. Hoje eu coloquei esse vídeo que eu mandei para o Vinícius, que foi bem legal mesmo. Então, eu convido vocês a seguir meu Telegram. Lá no Instagram eu tenho um link lá na bio. Lá. Perfeito, Alessandra. Ok, tá gente. Bom? E é isso, gente. Boa noite a todos aí. Continue. Eu não sei se alguém vai fazer alguma despedida. Então, eu acho que não. Acho que é isso mesmo. A gente finaliza aqui. Então, tá bom, gente. Temos que agradecer a todos e até a próxima. Sábado agora tem outra live. Quarta-feira tem da Jennifer e sábado, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é... Mas aí, acompanhe na página do Facebook, que também vai ser anunciado aí também as lives. Exatamente. Aí, verdade. Tá bom? Então, viu? Boa noite a todo mundo, gente. Obrigado, Alessandra. Sempre um prazer. Obrigada, gente. Até logo.